Bom dia! Mais uma live aqui. Aguardar o pessoal chegar. Deixa um recadinho aqui. Oi, bom dia. Deixa eu fixar isso aqui. Pronto. Olá, tudo bem com vocês? Comentem aqui, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Já estou colocando para começar com a gente, tá bom? Vamos lá, deixem corações, compartilhem a live com quem vocês entenderem que seja um assunto bacana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então, pessoal, hoje a convidada é a Priscila. Ela é líder de sucesso do cliente lá na Simbiox e ela vai falar para a gente sobre comunicação interna. Para começar, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre a Simbiox também. Tá, Vamos lá? vamos. Bom dia, pessoal, para todo mundo. Eu sou a Priscila, eu sou líder de CS, que é o sucesso do cliente aqui na Simbiox. E o sucesso ele começa pelas pessoas, né? É o principal. A Simbiox, ela está há mais de 10 anos no mercado, conectando e engajando pessoas através das nossas soluções digitais, que são intranets, gestão de documentos e principalmente a parte de admissão digital nesse meio aí de pandemia. A Simbiox, ela tem como uma metodologia muito importante, que é principalmente a metodologia da Disney, né? Que é encantar os clientes. E com essa metodologia de encantar os clientes, nós atingimos uma meta no ano de 2019 e nós conseguimos ir. Então, para nós, para a Simbiox, é extremamente importante as pessoas, né? O cuidado com as pessoas. Show. E vocês deixam muito claro isso em tudo que vocês Uhum. fazem, toda a comunicação. E até mesmo o arquétipo de marca, né, de vocês tem tudo a ver com isso, o cuidado. E quem acompanha já viu como que vocês trataram todos os funcionários agora na Páscoa, todo mundo ganhando, né, presentes com muito carinho. Então isso é importante, porque muitas vezes a gente vê empresas que têm esse cuidado com o cliente, mas não tem esse cuidado internamente, né? Então a gente tem que praticar aquilo que a gente prega, e vocês fazem muito isso. Eu estava tão empolgada com o começo que eu nem te agradeci. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, tá? Imagina, sim. Fico bem feliz. E tem meu caderninho aqui com as dicas que você já deixou. E hoje você vai falar um pouco mais sobre as dicas que já estão lá no feed, né? Então, Uhum. você falou três pontos que são muito importantes para a gente trabalhar a comunicação interna nesse momento que a gente tem tantas pessoas que não estavam acostumadas ao trabalho remoto, e também, principalmente por conta da pandemia, que geram uma questão emocional, né? Então, como é importante a comunicação interna para manter o time todo engajado e também as pessoas mais seguras, né? De que elas estão tendo apoio, que elas têm ali o respaldo, né, da empresa. Então, conta um pouco mais para a gente sobre essas três dicas que você deixou. Legal. Bom, falando um pouquinho, né, de como foi o cenário da Simbiox também, e alguns cases que nós temos de clientes nesse ano de pandemia que foi tão difícil, não só para nós, né, mas todas as empresas foram impactadas e principalmente as pessoas. A Simbiox, em específico, nós focamos muito em eventos digitais, para sempre ficar próximo das pessoas, mostrar a importância que ela é para a empresa sempre. Então, nós promovemos vários eventos mensais e sempre trouxemos convidados nutricionistas, opções de meditação até, né? Porque como controla a ansiedade, né? Nesse meio de pandemia. Então, nós nos preocupamos muito com isso também. Também dicas de funcional e psicólogos também, né? Para manter sempre a saúde mental, porque foi muito difícil, né, para várias pessoas e como que nós cuidamos dos nossos profissionais para que o dia a dia dele também seja produtivo. Então, nós promovemos esses eventos e esses eventos nós enviávamos alguns cupons pelo iFood. Então, cada pessoa comprava aí alguma coisinha que ele queria, todo mundo abria a câmera e compartilhava junto, conversávamos um pouquinho, então foi bem bacana, ajudou muito, nos aproximou ainda mais, né, internamente.
E um dos principais valores da Symbiox é a simbiose. Nós gostamos muito e priorizamos muito a questão de conectar as pessoas. Então, todo tipo de ação que nós fazíamos era isso, sempre envolver as pessoas e trazer o valor delas para nós também. Então, esse aí Muito foi um dos importante. principais que a gente usou. Muito importante. Porque muitas vezes a gente, quando lembra, né, da questão da intranet, né, a gente pensa assim que intranet é aquele lugar lá que ninguém vai lá ver, que alguém se importa em colocar Uhum, conteúdo lá, mas ninguém está indo lá ver. E todo esse trabalho de fazer o engajamento e não pensar em apenas essas ferramentas como um mural de avisos, né, mas uhum, como algo que vai humanizar a comunicação é muito importante, né? sim. Então, não adianta, o que é bacana no trabalho de vocês é que não é simplesmente entregar uma solução e esperar que o cliente use aquela solução, mas engajar o cliente, mostrar Uhum. para o cliente como que ele pode tirar o máximo daquela ferramenta, né? Exato. Esse é um dos principais, né? Nós, de acordo com todas as nossas ferramentas aí, elas são os meios de comunicação. Então, dentro, pode ser uma intranet, né? Pode ser um site também que ele consiga transmitir isso também para os clientes dele. Fora as outras ferramentas, a gente mostra o quanto é importante engajar. Nesse meio de Uhum. pandemia também, alguns clientes nossos fizeram várias ações assim muito legais que nos incentivou também a fazer internamente publicações de vídeos, né? Trazer com que as pessoas trouxessem até o dia a dia de casa. Então, foi muito bacana aí o engajamento que eles tiveram referente até à utilização das ferramentas, principalmente da intranet. Que foi a primeira dica que você colocou, né? Foi a questão do apoio digital, né? Que aí tem muito a ver com essa coisa do emocional, né? Sim, com certeza. O apoio digital, ele é muito importante, né? Tanto não só para a parte institucional da empresa, mas principalmente para poder manter as pessoas, né? Os colaboradores sempre antenados no que está acontecendo, seja por conta de uma notícia da pandemia, realmente, quando que acaba, quando não acaba, questões de home office e até notícias do dia a dia. Então, sempre colocamos e focamos essa parte na intranet e até ativamos opções de comentar. Então, como é que eu entendo, eu escuto, né, as pessoas se elas estão gostando do que eu estou publicando? Então, isso é muito Uhum. importante, sempre escutar para que eu consiga colocar o conteúdo que é interessante para ele. Entendi, entendi. E aí você falou também sobre o engajamento digital, né? Que é a segunda dica, que é a gente tratar todas essas ferramentas que a gente tem, não apenas como algo que a gente vai só publicar. Isso é até algo que muitas empresas acabam fazendo nas redes sociais, né? Elas acabam Uhum, entendendo que a rede social é só para você ficar publicando e não para você abrir espaço para uma conversa, né? Com uhum. quem é o teu seguidor, com quem é teu cliente. Então, saber usar essas ferramentas também, né? Para comunicação interna também, né? Não só você dar uma mensagem para os seus colaboradores, mas também interagir com eles, saber qual que é o feedback deles o que mais que eles esperam, né? Uhum, sim, essa parte de principalmente digital que nós focamos muito, nesse meio tempo de pandemia, nós pensamos o que mais eu posso fazer para trazer esse engajamento, né? De acordo com a ferramenta digital que ele utiliza. Sugerimos parte de elogios, que é muito importante. Também, então, eu posso estar elogiando uma pessoa do meu time, porque eu não consigo mais ter o acompanhamento próximo dela, né, em home office. Então, como é que eu faço um elogio, por exemplo, para a Cris, que, nossa, está super bem, está atendendo, como que eu faço isso? Então, nós trouxemos muito esse valor para dentro realmente das ferramentas e principalmente da intranet. Tem surtido muito efeito. Fora também, como que nessa pandemia, né, nós trouxemos as pessoas novas, né? Por exemplo, como é que eu faço um onboard dessa pessoa que está remoto, que está no meio de pandemia? Então, também trouxemos toda essa conexão com as pessoas de apresentar, abrir câmera, falar um pouquinho da vida dele e também ele fazer todo o onboard dele digital dentro da ferramenta. Então, isso também foi muito importante. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui que é com relação às empresas que não fazem essa comunicação interna adequada, né? Uhum, Como que elas podem passar a ter essa visão e qual a solução que você tem para isso? Aí eu queria aproveitar para fazer uhum, também pedir para você também falar um pouquinho, que é uma pergunta que eu recebo muito dos profissionais de marketing, né, que me acompanham, a questão da
comunicação interna e o endomarketing. Eu queria que você falasse um pouquinho deles dois. E aí, nesse sentido, o que que é uma comunicação interna adequada, né? E aí a solução que você tem para a gente. Fala um pouquinho, por favor. Claro. Ah, eu vejo, né, eu acompanho muitos clientes que a melhor comunicação interna é eu conseguir ser transparente com as pessoas. Isso é um dos mais importantes e principalmente deixar claro para as pessoas qual que é o propósito da empresa. Então, acho que quando a empresa ela possui o propósito dela muito claro e ela consegue transmitir isso para as pessoas, a sua comunicação interna está funcionando. Então, como que eu me comunico, né? Existem alguns mecanismos de poder identificar. Geralmente eu consigo ter os sócios ou diretoria que transmite esse propósito muito forte, né? Para que eu consiga ter uma comunicação interna mais adequada e que eu consiga ser mais transparente. E também ter um outro caminho que não só os sócios, mas como líderes, os heads de área, transmitem isso também para cada time, né? Para cada equipe. Então, quando eu tenho isso muito bem definido, eu consigo trazer algumas soluções para que essa pessoa consiga entender qual que é a comunicação que a empresa está transmitindo. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Eu acho que uma das dificuldades é realmente o colaborador, a pessoa, ela sabe realmente qual que é o propósito, qual que é os valores da empresa. Eu assim, acho que isso é um dos principais itens que sempre precisamos nos preocupar. Sim. E aí, porque é com isso que você consegue fazer com que as pessoas atinjam aquele objetivo, né? Porque senão a gente tem colaborador indo para um lado e os gestores estão pensando para outro lado, né? E aí, acho que a questão mais importante da comunicação interna é alinhar, né, essas expectativas, tanto a expectativa que o colaborador tem da empresa e a expectativa da empresa com relação ao trabalho do colaborador, né? Porque a gente esperar simplesmente uma proatividade do colaborador chegar e falar alguma coisa, alguma necessidade que ele tem, né? É importante que tenha um espaço, né, para todo mundo ser ativo nessa comunicação, né? Sim. E no caso da comunicação interna, quando a gente trabalha com ferramentas, né? Conta um pouco mais assim, essas ferramentas elas são mais indicadas para empresas que tenham uma certa quantidade de pessoas no time, como que é? Hoje essas ferramentas elas não têm uma limitação de, olha, eu trabalho somente com empresas de porte grande ou empresas de porte pequeno. Eu acho que um dos principais objetivos é entender, olha, eu preciso transmitir, né, toda a minha visão da empresa, os propósitos, principalmente a minha parte institucional. Então, tem empresas que têm 10 colaboradores, 20 colaboradores no máximo, e eles possuem realmente uma ferramenta para poder divulgar. Porque eu acho que é um dos mais importantes. O meio de comunicação está sendo através de e-mail, e e-mail sempre pode causar ruídos diferentes, então acaba causando interpretações diferentes. Então, a partir do momento que eu posso ter uma ferramenta que eu consiga divulgar essas informações, já ajuda muito e facilita principalmente a comunicação. Uhum, entendi. E também pontua também, por favor, a questão do endomarketing e a comunicação interna, que essa é sempre uma pergunta que o pessoal de marketing manda para mim aqui. O endomarketing, né, é quando eu faço atividades para as pessoas internas. Então, são atividades e até tarefas que eu vou trazer a pessoa para que ela se sinta valorizada. Vou dar alguns exemplos, tá? E se vocês quiserem, por favor, vão me perguntando aí. Por exemplo, como que eu faço uma campanha para saber se o colaborador ele conhece realmente, eu vou falar de intranet, que é uma ferramenta que nós trabalhamos bastante, mas que ele realmente conhece. Então, já teve uma campanha da Páscoa do ano passado até, que nós fizemos, que nós espalhamos alguns ovos de Páscoa em formatos de imagem, e cada colaborador que achasse iria enviar um e-mail para notificar, e as pessoas que achavam primeiro ganhavam 1 ou 2 ovos de Páscoa. Então, são campanhas internas que a pessoa ela vai se empolgar e ela vai querer utilizar ainda mais. Outros exemplos também que nós temos, pesquisas que a gente indica para você escutar o que a pessoa ela acha de mais importante para poder trabalhar com essas campanhas de endomarketing. Quando eu consigo ter isso mapeado, eu consigo trabalhar ainda mais com esses tipos de campanha. Outros exemplos que nós temos de endomarketing, no aniversário dessa pessoa, enviar alguma coisa na casa dela para que ela se sinta valorizada, ou também colocar na mesa dela, quando ela chegar, bexigas, né, mensagens de toda a equipe. Isso engaja muito e faz com que ele se sinta especial também.
Fora também que eu posso fazer campanhas com as pessoas de, por exemplo, hoje você vai passar o dia com outra pessoa, é como se se eu fosse você. Então, eu sou de um time, tem outra pessoa e a gente troca e entende também. Então, são vários tipos de campanha que eu consigo fazer com que a pessoa ela interaja com a empresa inteira, praticamente. E, além disso, que ela conheça um dos principais valores. Então, eu acho que o endomarketing é muito voltado para o profissional e principalmente para campanhas para que ele interaja. Uhum, entendi, entendi. E aí, então, a gente tem como ferramentas para que isso tudo aconteça, a gente tem a intranet, e aí teve até uma pergunta aqui do Rafa, Uhum. que é como que fica assim, se existe uma questão de profissionais que são mais jovens, eles acham que intranet é uma coisa que não, que é antiga, como que fica essa? Eles esperam mais, sei lá, que você use outra ferramenta. Como que é essa questão de idade? Impacta em alguma coisa? Eu acho que idade não impacta, né? Eu acho que o importante é você deixar vários meios de comunicação para que algum deles ele veja. Por exemplo, fora a intranet, a empresa tem opções de comunicação, chats. Dentro desse chat, eu posso colocar notificações para que ele saiba o que está acontecendo também. Eu posso colocar também documentos para que ele compartilhe. Então, não seria só a intranet, mas eu trabalhar com todos os meios de comunicação para que algum deles ele consiga acompanhar o que está acontecendo. Os jovens, eu acho que eles são o que mais interagem, né? Eu acho que talvez não seria uma dificuldade, mas quem não tem muito costume, né, de mexer com tecnologia, tem um pouco. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, e ainda mais com esse meio de pandemia, quantas ferramentas melhoraram e se aderiram, né, para que todos possam mexer. Então, hoje eu não vejo nenhum tipo de dificuldade e, principalmente os jovens, eu acho que eles exigem até mais. Então, aí que você realmente precisa colocar ainda mais conteúdo para que ele consiga acompanhar tudo. Entendi. É porque uma coisa também que acontece muito com quem já trabalhava na questão Uhum. remota, né, fazendo toda essa gestão remota, já se atrapalhava e hoje em dia acredito que quem não tinha esse hábito se atrapalha mais ainda. Uma coisa é a gente ter, por exemplo, várias ferramentas em que possibilitam você mandar uma mensagem rápida. Às vezes a pessoa fala uma coisa ali numa mensagem inbox no Instagram, manda Uhum. alguma coisa no WhatsApp, e muitas vezes as pessoas acham que o WhatsApp é uma ferramenta que é possível você gerenciar todo um projeto, você gerenciar toda a comunicação só com o WhatsApp, sendo que fica tudo perdido ali, né? E você não consegue Uhum. acompanhar. E qual foi a dor assim que as pessoas mais tiveram nessa coisa da mudança, de quem não estava acostumado com o trabalho remoto, né, as empresas, e aí tiveram que se adaptar? O que eles comentaram assim que foi a maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade é realmente a comunicação de ou fala pelo WhatsApp, depois a mesma informação foi enviada por e-mail, depois o e-mail foi enviado por um outro meio de comunicação. Então, falando até um pouquinho, o principal cuidado hoje, acho que das empresas é referente à LGPD. Então, até nós, como consultores, indicamos, né, que existem ferramentas que são monitoradas, que gravam as conversas. Então, a gente sempre recomenda ferramentas corporativas que você tenha esse controle. O WhatsApp ele é um meio de comunicação rápido, né? Não é que a Uhum. gente até indica, olha, não utiliza mais o WhatsApp, não faz sentido. Mas eu acho que quanto mais você reforçar essa comunicação com plataformas que te deem essa segurança de você ter tudo monitorado, é muito mais seguro também. Eu acho que um dos desafios realmente foi centralizar as informações. Foi o que eu acho que eu mais escutei aí ao longo do ano. Como que eu centralizo, né? Como que eu deixo a minha informação para que eu tenha certeza que a pessoa ela vai conseguir acessar? Então, é o que nós falamos, coloque em um local e o restante, né, de formas automatizadas, eu consigo integrar com todas as outras plataformas. Então, eu coloquei um documento super importante dentro seja um gerenciador eletrônico de documentos ou uma intranet, um documento e ele acaba notificando em todas as plataformas. Chat, ele pode notificar por e-mail. Então, eu estou conseguindo em um único local centralizar todas essas informações. Entendi. Entendi. E aí também o que é interessante é que você também oferece um suporte para que as pessoas entendam de uma forma mais estratégica como que elas podem lidar com todas essas questões de comunicação, de gerenciamento de documentos, né? Então não é apenas uma ferramenta, mas também um suporte para que ela entenda para ali, para o negócio dela, para o formato dela, como que ela pode obter o máximo daquela ferramenta. E tem questões de integrações também, né? É possível você integrar várias ferramentas para facilitar.
Sim, nós costumamos sempre sentar, né, com os clientes e entender o cenário dele. Qual é a expectativa realmente que ele tem em centralizar as informações. Então, nós entendemos, ele tem as informações centralizadas e atualizadas, qual é o tipo de informação que ele quer transmitir para as pessoas, qual é o tipo de cuidado ou segurança que ele quer ter. Então, baseado com todo esse histórico, que é uma entrevista, né, que nós costumamos até fazer. Depois dessa entrevista, nós costumamos realmente dar uma consultoria, indicar os melhores caminhos e até as melhores ferramentas que ele pode utilizar para esse cenário que ele apresentou. Entendi. Então, os 3 pontos que você colocou, né, que são os principais, são o apoio digital, que aí tem o envolvimento emocional, tem o engajamento digital, que é essa coisa de você não apenas mandar, né, a mensagem, mas você também esperar um retorno dos seus colaboradores, também ver o que eles estão sentindo com relação à tua comunicação, e a centralização da comunicação, né, que muitas vezes fica uma mensagem em cada canto e aí a pessoa fica perdida, né? Quem que está responsável por isso? Quem Sim. que já está sabendo disso? E aí, você começou, não começou? Então fica aquela coisa perdida, né? E aí você deu até alguns exemplos também de ferramentas para cada um desses itens aqui. E Uhum. aí você ia falar hoje um pouco mais também sobre isso, né? Sim, sim. Nós temos várias plataformas aí de apoio que ajudam muito nessa parte de comunicação e principalmente centralizar as informações. Uhum. E aí, no caso do apoio digital, você citou algumas ferramentas. Fala de novo para a gente, por favor, pessoal. Claro. Uma das principais ferramentas é a intranet hoje. Eu costumo falar que a intranet ele é o portal de serviços que é a abertura para todas as outras ferramentas, né? Então, é sempre importante entender que a intranet ele é um portal colaborativo, que eu posso colocar informações institucionais, que é muito importante para as pessoas entenderem como que funciona a empresa, entender também um pouquinho, né, de qual que é o propósito da empresa, eu estou colocando essa informação de forma clara. E também dentro desse portal colaborativo, eu posso ter o compartilhamento de documentos, né? Hoje, com a pandemia, ter documentos físicos não faz mais sentido. Então, por que não deixar todos esses documentos centralizados e na nuvem? Então, isso também é muito importante. Fora toda a parte, né? Porque, assim, as pessoas, elas continuaram tirando férias, né? Em pandemia. E como eu controlo tudo isso, né? De forma remota, também centralizar isso em um portal, na qual a pessoa ela tem autonomia de ir solicita as férias dela, o gestor dela responsável, ele consegue acompanhar e faz toda a parte do fluxo de forma digital. Então, quando eu tenho uma plataforma que eu consigo centralizar todos os meus processos, tanto de férias, né, tudo que engloba praticamente RH e até a parte de interação do profissional, é muito importante. Eu sempre vou falar da intranet porque ela realmente ele é o hub de serviço que eu consigo ter entrada para outras plataformas. Entendi. É onde tudo começa, né, para você entender melhor como se centraliza uma comunicação e Uhum. como que você engaja as pessoas. É sempre por aí que a gente começa, né? Ao invés de ficar Sim, cada um usando uma ferramenta diferente e tudo exato. perdido. A gente tem Uhum. uma pergunta aqui Uhum. que é para que você comente um pouco mais sobre os principais problemas que o uso da intranet pode resolver dentro de uma empresa Uhum. e qual que é o valor agregado disso. Com certeza. Eu acho que as principais informações que eu posso colocar para trazer com o colaborador são informações institucionais e principalmente colocar formulários que hoje ele faça de forma manual. Então vamos imaginar, hoje ele trabalha muito com papel. Muitas empresas, até antes da pandemia, ainda trabalhavam com papel. Como que eu consigo tirar o papel, principalmente a cultura, né? Porque é algo muito cultural que algumas empresas possam ter. Então, eu tiro essa informação do papel e coloco isso dentro da intranet, por exemplo, ou de qualquer ferramenta que você tenha. Então, a partir do momento que eu já faço isso, eu já consigo dar autonomia a mais para a pessoa, né, para o profissional, e através disso conseguir controlar de forma estratégica tudo o que acontece. Então, falando um pouquinho dos gestores, né? Ok, eu estou sugerindo para que tudo seja feito de forma digital, mas como ele controla isso? A partir do momento que eu decido realmente colocar isso de forma digital, eu coloco a experiência para o gestor ter controles de log para isso.
Então, ele consegue ter o registro de quando foi feito, quem fez, horário que fez, eu consigo puxar relatórios e, através disso, construir até gráficos estratégicos para ver, olha, no mês tal eu tenho mais demanda, no mês tal eu não tenho, qual que é o motivo? E, através disso, até começar a entender qual que é o cenário da empresa. Então, quando eu consigo centralizar essas informações e ter insumos para até apresentar melhorias para a empresa, é muito importante. Eu acho que esse é um dos melhores canais, né, que precisa ser feito. Uhum. Quando a gente fala de comunicação interna, até uma outra pergunta aqui, a gente pensa muito no RH, né? Então a gente pensa assim, RH e também no marketing. Quais outras áreas que também podem se beneficiar dessas ferramentas? Funciona, todas as áreas elas podem colocar ali alguma informação, ou tem uma única área que coloca a informação e as outras apenas recebem? Como é que funciona essa comunicação? A comunicação, acho que o mais importante a gente costuma até falar de descentralizar em uma única área. A partir do momento que você tem uma ferramenta que a usabilidade dela é fácil, eu acho que cada área e cada líder até responsável de área consegue ter essa administração. E, lógico, a intranet, por ser institucional, ter políticas, o entendimento dela acaba sendo muito voltado para o marketing ou para o RH, mas não, todas as áreas conseguem utilizar. A área financeira, principalmente, então ela consegue ter controles de reembolso dentro da ferramenta. Então, eu consigo passar por aprovações, enviar as informações até para minha contabilidade, aprovar pagamento. E jurídico também, eu posso estar colocando todos os tipos de contrato, ter controle de vigências de contrato, que hoje, digitalmente, né, como é que é possível ser feito? Sim, é possível. Então, nós costumamos dizer que todas as áreas são muito importantes para poder utilizar qualquer tipo de ferramenta. Entendi. E aí o Rafa trouxe um outro assunto aqui que é bem interessante, como que essa centralização da comunicação, de toda a informação e a comunicação interna pode ajudar a empresa a pegar o melhor das redes sociais, né? Porque muitas empresas elas ficam naquele dilema. Se eu deixo todo mundo usar, de repente as pessoas vão usar a rede social apenas como uma diversão, né? E Uhum. não como uma ferramenta de trabalho, ou as pessoas podem ter um comportamento que não está dentro do que eu espero da minha empresa, ou elas podem se envolver em assuntos que não são importantes. Então, essa centralização ajuda nisso também, para você tirar o melhor das redes sociais, né? Exato. Hoje, né, quando eu trago as pessoas para conseguirem participar, é muito importante, porque eu consigo colher feedbacks de pessoas que realmente são de outras áreas e trazer visões mais estratégicas até para a empresa. Mas quando eu trago mais pessoas, eu abro muito mais a ferramenta para que pessoas mexam. Vão mexer de forma correta, não vão? Então, nós costumamos também dizer que é importante ter moderações. Então, é possível que eu consiga abrir para as pessoas interajam em qualquer tipo de plataforma, só que passa por uma aprovação, moderação de gestão, para ver se aquele conteúdo está ok. E um item muito importante, né, que pode causar para o profissional, nossa, eu sempre tenho que acessar a ferramenta, então eu não quero interagir muito no Instagram da empresa, por exemplo, não quero compartilhar as informações. Como que eu encaixo isso, né, para que ele entenda a importância também dele entrar nas redes sociais, curtir tudo que é publicado. Então eu posso colocar campanhas, aí voltando um pouquinho para o endomarketing, dentro da intranet, falando, olha, as pessoas que compartilharem o Stories de Páscoa vai ganhar um prêmio, ou trabalhar muito com gamification, né? Que é uma novidade aí realmente do mercado, que tem surtido muito efeito, que cada profissional, quanto mais interage, ganha uma pontuação, e essa pontuação no final vai dar um prêmio para ele. Então, isso faz com que ele consiga interagir em todas as plataformas de rede social e também de ferramentas oficiais da empresa. Nossa, isso é fantástico, porque realmente muitas empresas acabam fechando as redes sociais porque elas têm medo de que a interação não seja correta. E Uhum. com essa ferramenta, você pode fazer com que não apenas eles usem da maneira correta, como também incentive que as pessoas comentem, compartilhem, porque às vezes fica ali só aquele gestor da rede social preocupado em ter Uhum. comentário, em ter curtido, em fazer aquele post ser visível, e os outros departamentos ignoram totalmente aquele conteúdo, né? E pensam assim, para Exato. que eu vou interagir? É algo que eu já sei. Então, é uma forma de você trazer o melhor uso das redes sociais, né? Então, você sai um pouco tira a comunicação interna e leva para essa comunicação com o mercado também, né? Você Sim, aproveita uma potencializando a outra, né? Tem mais exato. uma pergunta aqui, ó. Uhum. Vocês dão suporte para as empresas que não têm uma área?
para desenvolver? Ah, então, por exemplo, empresas que não têm como desenvolver o material para a intranet, como é que elas podem fazer, então? Sim. Hoje, né, a Simbiox, ela tem todo um... Ela tem um conhecimento de oferecer, mostrar os cases que nós temos, mas para as empresas que estão construindo, né, a gente costuma falar que é uma construção, que tem que sentar, entender tudo para conseguir montar toda essa parte de conteúdo e começar a transmitir isso para as pessoas. Temos alguns parceiros disso também, que apoiam, então é muito importante. A gente até traz isso. Ah, você tem claro o que você quer realmente? Não, não tem. A gente senta e começa a fazer todo esse mapeamento para que apenas no final a ferramenta só vai agregar o valor. Então eu consegui conquistar muito mais o antes, né, com esse tipo de consultoria e principalmente sentando com cada área, o que cada pessoa espera, principalmente os times, e através disso eu só transmito essa informação depois para a ferramenta. Entendi. E, peraí, deixa eu ver que teve um comentário com relação à gamification. Realmente eu achei muito interessante, Uhum. porque às vezes a dificuldade em a gente trabalhar o gamification é justamente você ter uma ferramenta que vai contabilizar isso tudo, né? Então, como é que você vai fazer para administrar quem de fato está se envolvendo e quem não está? Então, você ter uma ferramenta que faz isso, que gerencia isso para você, facilita Uhum. demais, né? Sim, muito. E hoje, quando eu consigo, eu tenho a ideia já do gamification. Basicamente, a ferramenta faz tudo. Então, eu apenas vou colocar quais os joguinhos que eu vou publicar para essas pessoas participarem, coloco a pontuação e ele já pega as pessoas que estão interagindo. Então, eu consigo ver que a Cris interagiu em praticamente todos, já gerou a pontuação dela e ela já fica em primeiro lugar. Então, quando eu coloco só as informações e as pontuações, o sistema ele faz tudo e através disso você já tem insumos para ir atrás dessas pessoas. Olha, as 5 primeiras pessoas que mais interagiram foram essas, a premiação delas é essa, então eu consigo ter todo um controle. Entendi. A gente tem mais duas perguntas aqui com Uhum, relação a se é possível medir essa interação. Então, além da questão da gamificação, toda a interação, independente de algo que você criou ali como uma campanha, é possível medir quem está interagindo mais e, deixa eu ver que a gente teve, então, foram duas perguntas da mesma pessoa. Ah, e se precisa de TI, né? Isso daí também é uma outra dificuldade. Muita gente sim. sofre com a intranet, porque geralmente você precisa ter algum conhecimento de HTML. Não somente a intranet, muitas dessas ferramentas, até ferramenta para gerenciar comunicação em condomínios, né? Muitas vezes a pessoa tem que saber alguma coisa de HTML e a Uhum, ferramenta não é muito amigável, né, com quem não uhum, tem esse conhecimento. E aí essas duas perguntas aí, como é que faz para a gente medir o engajamento, né, se é possível, uhum. e se para usar uma ferramenta como essa, a pessoa precisa ter algum conhecimento de HTML, de, de desenvolvimento, de Uhum. programação. Tá. Sim, é possível medir qualquer tipo de interação. Então, hoje, a gente costuma até falar que existem mapas de calor, né? Que são analíticas, que eu consigo ter uma ideia de, por exemplo, quando eu publico uma notícia de um segmento tal, eu consigo ver que eu consigo atingir 100% da visualização dos profissionais. Ok, quando eu publico tal tipo de segmento, é muito baixo. Então, sim, eu consigo ter um mapa aí do calor e entender como que está a interação e até direcionar, né, o marketing ou a pessoa responsável por comunicação interna, qual é o principal conteúdo que mais atrai as pessoas. Então, é possível. E falando um pouquinho de TI, né, eu também recebo muito dessas perguntas. Ai, mas eu preciso depender? Não precisa, tá? Hoje, a plataforma que nós trabalhamos, né, que é o SharePoint, ele é uma ferramenta super amigável e nós sempre direcionamos para pessoas conseguirem ter autonomia de gerenciar qualquer tipo de conteúdo sem depender da TI. Então, por exemplo, eu quero construir uma notícia que tenha imagem, eu coloco vídeo interativo, não depende de ninguém, a pessoa consegue ter essa própria administração. Entendendo hoje um pouquinho o cenário, né, de home office, é muito importante até que as ferramentas não precisem depender de uma pessoa técnica. Eu vou me referir a uma pessoa técnica, um desenvolvedor para isso. Qualquer pessoa de qualquer área. Então, eu posso estar falando de um RH até uma área jurídica que vai conseguir fazer toda a administração do conteúdo e até de formulários, tudo de forma fácil, sem depender de nenhum tipo de terceiros para conseguir melhorar aquilo. Entendi. E conta um pouquinho também sobre segmentos, né? Quais são os segmentos que mais procuram vocês, que mais
buscam esse tipo de solução? Se tem algum segmento que procura mais a intranet, quem procura mais gestão de documento? Fala um pouco mais sobre os segmentos também. Claro. Hoje nós temos 3 carros-chefes aqui na intranet, que é o portal colaborativo, que é a intranet. Nós temos também um gerenciador eletrônico de documentos e a parte de admissão digital. Os que mais procuram, aí eu vou falar um pouquinho dos segmentos. A área jurídica procura muito a parte de GED, que a gente costuma falar que é o gerenciamento eletrônico de documentos. Por quê? Trabalha com muito processo, né? Como que eu tenho um controle hoje disso? Então, principalmente por isso que eles procuram toda a parte de gerenciamento de documentos. Por quê? Eu tenho um controle de vigências de arquivos. Então, imagina, né? Existem vários tipos de documentos. Eu lembrar que daqui 5 anos aquele documento ele vai vencer. Quando eu tenho uma plataforma que faz esse gerenciamento para mim, eu não preciso me preocupar que eu preciso tirar um documento que já não é mais válido, que eu preciso colocar outro. Então, nós temos muito a parte jurídica que nos procuram por conta disso, de controle. Áreas da qualidade também, até por conta de ISO, né? Em todos os tipos de norma que sempre atualizam, como que eu consigo controlar? Então, as áreas de qualidade têm procurado muito também, até para controle de documentos, e sempre muito voltado para o cuidado de segurança e LGPD. Como é que eu controlo, né, as pessoas de que algum documento vazou da empresa? Então, hoje tem todo o cuidado de qualquer documento que está na ferramenta que é feito um download, ele sai com a marca d'água que é não controlado. Então, a empresa tem a segurança que se aquele documento vazar, não é uma cópia não controlada, não é uma cópia oficial e foi responsabilidade realmente da pessoa. E as intranets, vários segmentos nos procuram, desde o jurídico, área financeira. Eu acho que esse ano, para nós, de pandemia, nós tivemos realmente procura de inúmeros tipos de segmento. Principalmente também a parte mais de construção. Então, pensando, né, em incorporadoras e áreas de construção, eles nos procuram também para a utilização da intranet, principalmente para a divulgação de documentos documentos de investidores. Então, vamos pensar, eu estou com uma obra, como que eu divulgo esses documentos externamente? Então, eles nos procuram também para ter todo esse controle de forma digital para esses clientes externos deles. Entendi. Aí tem mais uma pergunta aqui. É possível gerenciar outros processos, como pedido de reembolso, requisição de vagas, por exemplo, pela intranet? Sim, com certeza. Inclusive, na parte até falando de vagas, né? Tudo nasce do portal. Então, hoje, como que os gestores eles solicitam e controlam todas as vagas? Eu faço isso pela intranet, solicito a minha vaga, ele passa por N opções de aprovação, e quando eu tenho aquele candidato que ele foi aprovado, ele automaticamente já envia também as notificações para esse candidato para que ele possa fazer a autoadmissão dele. Então, falando de forma digital, ele inicia realmente por uma intranet, por um portal, que eu consiga solicitar a vaga, e ele termina com o próprio candidato fazendo a autoadmissão dele. É uma plataforma que nós temos que respeitar muito, né, as questões do e-social também. Então, eu consigo ter todas as informações que eu preciso para que ele consiga fazer a autoadmissão dele, que o RH tem autonomia até de validar esses documentos, se não está expirado, se o documento está legível. Então, tudo que ele precisa, que ele pede para a pessoa levar presencialmente, né, para ele conseguir os documentos, ele pode fazer de forma digital. Então, essa parte de vagas eu consigo, e reembolso também. A parte de reembolso, nós conseguimos ter todo o controle de N despesas por N tipos de documentos também. Consigo vincular comprovantes, consigo, inclusive, fazer reembolsos até fazendo a rota pelo Google. Então, eu usei meu carro pessoal, como que eu peço o reembolso disso? Eu consigo, através da própria rota do Google, já fazer isso e já trazer o cálculo para o financeiro. Então, eu consigo até automatizar e poupar muito tempo mesmo de quem precisa ficar validando o reembolso para ver se o valor está correto. Então, eu já consigo aí otimizar muito tempo fora as pessoas, né? Então, se eu tenho uma equipe muito grande, eu consigo até ter pessoas que vão focar em outras coisas, porque o sistema ele já faz tudo sozinho. Uhum. O Cris trouxe uma pergunta aqui legal. Eu acho importante até a gente dar um passinho para trás, porque vamos pensar no pessoal que está aqui acompanhando a gente. De repente, quem não tem muito entendimento, qual que é a diferença entre uma rede social corporativa, o que é uma intranet? Fala um pouco sobre isso, naquele nível um pouco mais iniciante, né? O que seria uma rede social corporativa?
se vale a pena, como é que usa, o que que isso diferencia de uma intranet? Explica um pouco sobre isso também. Claro. Hoje, né, existem redes sociais corporativas, sim, que o profissional que ele consegue interagir. Então, ele pode fazer publicações do dia a dia, fotos e interagir. A intranet, ela complementa uma rede social corporativa, né? Então, eu costumo falar que são complementos que eu tenho que vou agregar ainda mais valor. Eu posso transformar a minha intranet em uma rede social? Posso. Quando eu consigo possibilitar com que a pessoa ela consiga interagir com comentários, likes, ela pode postar fotos, ela pode postar vídeos, eu já estou transformando uma intranet numa rede social também. Então, eu posso utilizar os dois como redes sociais, mas hoje, como sugestão e até com a minha experiência, eu sempre vou apoiar a utilização da intranet. Mas sim, né, a rede social eu posso utilizar talvez uma rede só voltada para o corporativo, ou vale a pena utilizar um Instagram ou um Facebook? Vale também, tá? Eu acho que elas se complementam, mas sempre voltado muito para o corporativo, eu sempre vou recomendar a utilização da própria intranet. Uhum. Porque aí você consegue ter uma. Você consegue interligar com outras ferramentas também, por exemplo, de documentos, né? Outras, e você consegue ter essa segurança também com relação aos documentos, né? Exato. Toda essa validação aí do que está aberto, o que pode ser compartilhado, o que não pode, né? Uhum. Níveis. E também Sim, uma pergunta aqui. Pode concluir, não, depois eu falo a pergunta. claro, só para concluir, falando de rede social e intranet, acho que o mais importante, como você mencionou, é a parte de segurança. A intranet ela é monitorada, eu tenho logs, eu tenho registros. Na rede social, como eu acompanho quem compartilhou, quem publicou, que comentaram, não tem uma moderação. Então, com a utilização de um portal colaborativo mais restrito, eu consigo ter realmente todo um controle de cada ação de cada pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante, pensando nos dias de hoje, principalmente em questões de segurança. Que foi até uma pergunta aqui anterior com relação a isso, né? Se é possível ter um controle Uhum. de todos os acessos, se é possível gerenciar os acessos, né, dos colaboradores. E uma pergunta também muito interessante é com relação a enquetes, né, pesquisas, que é uma ferramenta excelente para a gente poder ter ideias de conteúdo, para a gente poder entender onde que estão as dores, né? Então foram duas perguntas que rolaram aqui, com relação a você poder gerenciar o acesso. Então, por exemplo, existem níveis de acesso, quem pode fazer o quê? E nessa parte de enquetes, se é possível criar uma enquete, alguma coisa assim também. Sim, é possível ter toda uma governança, né, dentro do portal, porque eu consigo limitar as pessoas que vão ter acesso de visualização, acesso de administração, quem pode colaborar, e através disso até restringir acessos de documentos confidenciais. Então, pensando em gestão, em diretoria, a pessoa, eles conseguem colocar documentos confidenciais somente que os sócios consigam ter acesso? Sim, isso é possível. Então, tem toda uma parte de controle de acesso que não tem nenhum tipo de vazamento de informação e é super seguro também. Então, eu consigo ter uma plataforma que eu consigo colocar N tipos de conteúdos diferentes e segmentá-los através do que cada um pode ter esse acesso. Uhum. E complementando, falando, né, um pouquinho da parte de pesquisas, nós também aqui internamente na Symbiox, a gente faz pesquisa para tudo e funciona muito bem. Então, pesquisa o que você hoje acha que está faltando na intranet ou até no escritório. O que você sente falta? Como você está se sentindo hoje? Até pensando um pouquinho, né, em termômetro do dia. Hoje eu estou feliz, hoje eu não estou feliz. E com isso a gente tem insumos até para entender. Então, fora a pesquisa, que isso ajuda muito, como que eu consigo entender se a pessoa hoje ela está bem, está fluindo bem o trabalho dela? Então, a pesquisa é um apoio, mas eu também posso ter ferramentas, né, de monitorar o sentimento dela no dia. Bem interessante. E tem uma pergunta aqui também que é com relação ao turnover, né? Você tendo esse acompanhamento, você reduz muito, né, o seu turnover, porque você consegue entender as expectativas, consegue alinhar expectativas, né? Sim, isso é muito importante, né? Porque
Quando você faz as pesquisas, por exemplo, para entender o que a pessoa sente falta hoje na empresa, quando você começa a entender isso, realmente diminui muito. Falando até internamente, hoje nós não temos nenhum tipo de rotatividade. Por quê? Porque além da transparência que nós temos, né, de transmitir todas as informações, a gente deixa claro tudo, ajuda. Então, quanto mais a empresa for transparente com o profissional, mais esse profissional se vincula e quer mais, ele quer participar de tudo da empresa. Então, é muito importante, quanto mais você transmite essas informações, mais você tem esse recebimento em troca. Entendi. E você tem algum material para o pessoal que quiser baixar algum e-book, materiais gratuitos lá no site, que você quer indicar para o pessoal? Quem quiser entender um pouco mais sobre cada um desses temas? Sim, nós temos um e-book completo, né, que mostra tudo que nós já desenvolvemos, sugestões. Sim, a gente imagina que a gente pode sim deixar esse conteúdo para o pessoal, deixar o site também da Simbiox para entrar e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Aqui no Instagram também a gente posta bastante informação do dia a dia, então dá para conhecer também mais. Aqui tem muito conteúdo que nós colocamos, não só das nossas ferramentas, mas realmente dicas, né, do dia a dia, como aumentar a produtividade das pessoas, como evitar a procrastinação, que nesse meio de pandemia acabou acontecendo muito. Então, tem bastante conteúdo bacana, tanto no Instagram quanto no nosso site também. Entendi. Aí eu vou compartilhar então com o Tá bom. pessoal, depois você me passa o link Uhum. para o pessoal que quiser baixar aí mais materiais, ter mais acesso às informações. E tem mais uma pergunta aqui com relação ao onboard de novos colaboradores, né? Que a Uhum. intranet também com certeza deve ajudar bastante nesse sentido, né? Sim, Porque você muito. centraliza, não tem que ficar para cada pessoa você fazer tudo de novo, né? Não, não precisa, pelo amor de Deus, a gente nem recomenda isso. Aqui também nós fazemos toda a parte de onboard digital. Então, profissionais que são contratados recentemente, lógico, tem sempre um oba-oba, a gente costuma falar, todo mundo faz uma reunião em conjunto, abre a câmera, fala um pouquinho da pessoa, mas o principal, que é um onboard institucional, para que ele possa conhecer as políticas da empresa, como que funciona. Cada etapa é tudo feito pelo sistema, pela própria intranet. Então, quando esse colaborador ele já vem com uma admissão digital, ele já tem uma experiência mais digital. Ele já, quando ele é contratado, ele já consegue entrar na intranet com seja bem-vindo, o seu departamento é aqui, clique aqui para começar o seu onboard. Então, ele entende todo o cenário da empresa, a parte institucional, as políticas e principalmente as metas, né, da empresa. Então, quanto mais você centraliza isso, realmente não precisa passar por todo mundo para falar de forma individual ou até compartilhar documentos que não sejam até atualizados. Aí entra a questão do conteúdo, quanto é importante em um único canal ter tudo atualizado. Então, eu sempre vou falar que o onboard digital é principal, principalmente nesse meio de pandemia. Tem uma pergunta legal aqui sobre a integração. Isso é uma questão importante. A pergunta é com relação a plataformas de assinatura digital e eletrônica. Mas aí já aproveita e fala, de maneira geral, as integrações de ferramenta que vocês possibilitam. Tá. Falando hoje de plataformas que nós conseguimos integrar, eu vou falar um pouquinho de RH, que eu acho que é muito importante também. Então, eu consigo integrar ferramentas de pagamento, folha de pagamento, para ter todo um controle do profissional, ele conseguir acessar e ver olerites, questões de férias também. Eu posso integrar sim com assinatura digital. Então, imagina, eu tenho toda uma experiência de admissão digital. E como que, falando em RH, como que eu tenho um controle disso? Através da assinatura digital. Então, eu consigo integrar com outras plataformas que a própria pessoa ela consegue fazer a assinatura digital e isso fica armazenado. No futuro, quando precisar restaurar algum tipo de informação e comprovar que ele concorda com aquilo, é uma maneira mais fácil. Falando de outras ferramentas, nós conseguimos integrar com ferramentas também que fazem toda essa parte de vaga. Então, tem outras plataformas de contratação, né, que pode iniciar nessas ferramentas e ele termina aqui conosco com a parte de admissão digital, parte de onboarding. Então, fora a parte de documentos também, falando um pouquinho do jurídico, eu posso integrar com ferramentas que os documentos nasceram com contratos em uma ferramenta, integrar com o GED só para armazenar os documentos, posso também. Então, hoje nós temos várias possibilidades de integração com vários tipos de segmentos diferentes, desde o jurídico, como o RH e até financeiro. Uhum. Bacana.
Pessoal que não segue ainda, tá? A Simbiox, eu vou deixar todos os links, eu vou deixar na descrição dessa live. A live eu vou deixar gravada no IGTV, aqui do meu perfil. E lá na descrição da live vai ter os links, tá? Tem o arroba deles para você clicar lá e seguir. E então o pessoal pode acessar para ver e-books, né? Para entender um pouco mais dos Uhum. assuntos. E o pessoal que já quiser dar um passo além, já quiser fazer um teste, já quiser ver a ferramenta funcionando, como é que faz? Como que funciona isso? Sim, hoje, né, quando nós apresentamos, né, todos os nossos cases aí de cliente, é possível sim, nós temos ambientes que a pessoa ela acessa, ela tem a experiência dela como usuário, de colocar uma informação de documento, de notícia, para que ela possa sentir se é fácil de mexer, se não é fácil de mexer, o que dá para fazer, o que não dá. Então, sim, é possível fazer aí um piloto antes de conseguir um contrato aí conosco e entender se essa experiência que ele teve vai fazer total sentido aí para o dia a dia e compartilhamento de informações para ele. Show. Então aí, se a pessoa quiser já ver a ferramenta funcionando, pode entrar em contato com vocês aqui pelo Instagram mesmo, né? Só mandar uma Sim. mensagem lá, e aí vocês já dão todo o passo a passo para Isso, facilitar por para o pessoal. favor, podem enviar mensagem que a gente já entra em contato, marcando uma reunião e mostrando aí todo esse piloto aí que você pode fazer. Ah, então ótimo. E você quer deixar mais alguma informação, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você acha que seja importante colocar? Eu acho que para concluir mesmo, acho que esse papo de hoje foi muito especial. Obrigada também pelo convite, foi muito bom aí falar com você, Cris. Acho que eu fico muito feliz em falar sobre esse assunto, porque eu sou de tecnologia, eu amo tecnologia, mas eu também gosto muito de falar com pessoas. Então, complementar sempre a tecnologia com pessoas, fazer essa conexão é muito importante. E ver que o mercado hoje ele está entendendo isso também é muito importante e me deixa muito feliz de ver que as pessoas realmente estão se preocupando com todos e sempre agregando valor com a tecnologia, que eu imagino que depois que tudo que acontece, vão vir outras possibilidades, e eu imagino que tem empresas que nem vão voltar realmente do home office, perceberam a parte de redução. Então eu acho que aí é uma nova era que nós estamos passando, e centralizar esse tipo de comunicação com as pessoas é muito importante. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade, fiquei muito feliz de ter falado sobre esse tema. Ai, que bom. Eu que fico feliz de vocês terem aceito o meu convite. Gostei bastante também da tua presença aqui. E até para complementar o que você falou, tem muitas empresas que estão decidindo que não vão mais voltar para o presencial porque perceberam que a produtividade, né, no home office é maior. Uhum. Justamente o contrário do que sempre se imaginou. Que o pessoal trabalhando no home office deve ter menos produtividade, e eles perceberam que, ao contrário, tem muito mais produtividade. E aí, Exato. mais uma vez, muito obrigada a todos vocês por vocês terem participado aqui da live comigo, trazendo tanta informação bacana, disponibilizando, né, o tempo aqui para falar comigo. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Então, quem está aqui, quem assistiu ao vivo, quem pegou do meio para o final, eu vou deixar gravada para você poder assistir com mais calma. E muito obrigada a quem está assistindo a gravação também. Não se esqueçam, vou deixar todos os links na descrição dessa live, que vai ficar gravada lá no meu IGTV. E quem quiser ter mais acesso à informação da ferramenta, ver como é que a ferramenta funciona, clica lá e chama o pessoal na mensagem, e sigam também, porque eles estão sempre compartilhando muito conteúdo bacana. Então, eles compartilham dicas que são importantes para empresas. Então, teve um post super bacana falando sobre missão. Então, tem muito conteúdo interessante para deixar todo mundo antenado. E principalmente com bom humor. Isso também é muito bacana. Sempre tem uma comunicação leve, então divertida. Então sigam lá, que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.